Olá para vestibulandos, eu sou o professor Thiago Lima e hoje nós iremos falar sobre as estratégias argumentativas para o Enem. Tá? Em um texto de opinião, o nosso objetivo é apresentar e defender um posicionamento crítico. Tá? No texto dissertativo argumentativo, quando a gente vai fazer estrutura, quando a gente pensa na estrutura, a gente pensa no quê? Que a gente apresenta, não é? E defende um posicionamento crítico. Tá? Então são as estratégias argumentativas que ao longo do decorrer vão fazer o quê? Vão fortalecer o nosso projeto textual. Então as estratégias argumentativas são mecanismos fundamentais para que vocês saiam das notas medianas, do 500, do 600 e por aí vai. Tá? Porque as redações com as maiores notas, todas as redações de nota 1000, se vocês forem pegar, todas elas apresentam elementos de estratégias argumentativas, sejam quais estratégias forem. Tá? Obviamente, as que os corretores mais gostam de utilizar. E a gente vai tratar sobre elas. Certo? Então, hoje nós iremos falar sobre esse vídeo nós iremos falar sobre 3 estratégias argumentativas, que é o senso comum, a exemplificação e a alusão histórica. Vamos lá? Bom, o senso comum é um conhecimento de mundo a partir da nossa própria vivência, tá? Da nossa própria vivência e das nossas próprias experiências. Então, quando eu falo de senso comum, eu falo de algo que não é fundamentado, tá? De algo que é uma verdade universal, uma verdade que as pessoas utilizam para poder falar sobre algo. Tá? Então é um tema não fundamentado sobre qualquer coisa. O senso comum, na verdade, a gente precisa vencer o senso comum dentro da escrita. Tá? Porque, por exemplo, quando eu viro para vocês e falo assim, quem espera sempre alcança. A gente vê isso bastante na intervenção. Tá? Quem espera sempre alcança. Esse quem espera sempre alcança faz parte do senso comum. Quem espera sempre alcança o quê? Faz relação com o quê? Tá? Então nós temos que considerar vários fatores. Por exemplo, em falar em fatores, as pessoas às vezes escrevem assim. Nós temos que considerar vários fatores. Quais fatores? Tá? Professor, então tem que sempre estar exemplificando, sempre estar falando quais os fatores? Não. Você tem que estar relacionando esse senso comum. Até porque o senso comum, na verdade, ele só pode aparecer na introdução. Porque eu preciso colocar na minha argumentação e na minha conclusão ideias fortes. E o senso comum não é ideia forte. O senso comum é aquilo que não é uma ideia não aprofundada. Tá? Pode ser passado de geração para geração, pode ser um mito. Então eu preciso ter cuidado com o senso comum, porque eu tenho que passar o senso comum. Eu tenho que superar o senso comum. O próprio site do INEP diz que eu posso utilizar sim o senso comum, tá? Mas que eu não posso ficar restrito a ele. Então uma dica que eu dou para vocês, tá? É que vocês fujam daquele senso comum. Não escrevam uma redação inteira baseado no senso comum, naquilo que é possivelmente verdade. Porque é dessa forma, e assim vai, você vai explicando sem colocar outras áreas do conhecimento e fica nisso aí. Não é assim que funciona. Até porque, galera, as estratégias argumentativas, elas mostram que o aluno, ele domina não só a língua portuguesa. O corretor não quer saber se você sabe crase, se você não quer só saber se você só sabe crase, acentuação, concordância nominal, verbal. Não, tá? Ele quer saber o quê? Se aquele aluno, ele tem conhecimento específico de mundo, tá? Não só do senso comum. Porque aí entra aquela discussão, esse senso comum e senso crítico, né? Que é aquilo mais fundamentado. Então, eu preciso na minha redação saber matemática, química, biologia, filosofia e todas as áreas do conhecimento. A minha redação ela precisa estar cheia ou precisa ter elementos que mostrem que eu domino as áreas que o Enem pede para que eu domine, certo? Então, eu preciso sair desse senso comum, eu preciso superar o senso comum. Apesar dele ser uma própria estratégia argumentativa, um paradoxo estranho, mas o senso comum ele precisa ser superado. Então, professor, como eu supero o senso comum? Através das outras estratégias argumentativas, tá? Através daquilo que você defende, daquilo que você coloca na introdução, quando você vai argumentar, que é o processo de desenvolvimento, seja 1 ou 2, tá? Ou 3, depende de como vai estar a sua introdução. Eu preciso exemplificar, eu preciso colocar alusões históricas, eu preciso utilizar outras estratégias argumentativas que fujam do senso comum.
tá? Então, por exemplo, professor, então eu vou partir para a segunda estratégia argumentativa e vou exemplificar. A exemplificação entra ali, fica de mão dadas ali com o senso comum, tá? São irmãos, não gêmeos, digamos assim. Por quê? A exemplificação é forte para defender o meu posicionamento, porque dá credibilidade àquilo que eu estou falando, sim. Mas a exemplificação, quando eu dou exemplo de algo, por exemplo, no bairro em que fulano mora, aconteceu isso. Tá, isso é verídico, faz parte com a temática, tem a ver com a estrutura da redação, se encaixa no tema, tá? Ou é mais um achismo? Ou é mais um exemplo que talvez seja um exemplo que baseie, que perpasse pelo senso comum? O meu exemplo também precisa ser forte. Então, eu quero que vocês tenham noção que o senso comum e a exemplificação das estratégias argumentativas valem menos ponto do que as outras, mas que eu posso utilizar caso eu não domine ou caso o meu tema não se encaixe com o que eu queira dizer. Tá? Então é o seguinte, lembrem-se, senso comum eu preciso fugir. A exemplificação eu posso utilizar. Tá? É a sua opinião sobre algo, vai defender a sua opinião, mas vale pouco também. É uma estratégia argumentativa que a gente vê bastante, a exemplificação. Tá? Agora é o seguinte, um erro que ocorre bastante na exemplificação é quando você usa o eu. Quando você utiliza a primeira pessoa, quando você fala na minha casa ou eu percebi, tá? Então, quando você pega essa exemplificação e fala sobre você mesmo, da sua vida, na primeira pessoa, você está automaticamente fugindo do texto dissertativo argumentativo, que tem que ser escrito na terceira pessoa. Tá? Então, são coisas que vocês precisam ter cuidado. Professor, você vai dar exemplos de como formar? Sim, a gente vai dar exemplos nas próximas aulas, tá? De redações de nota 1000 ou que se aproximaram de nota 1000, em que utilizaram estratégias argumentativas pautadas por essas aqui. E vocês vão ver como a exemplificação ela pode ser forte, mas como a exemplificação também pode deixar o seu texto pequeno. Não pequeno de tamanho, mas pequeno de conteúdo. Certo? Então, agora a gente vai partir para a alusão histórica. Eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Para mim, eu acho, na verdade eu tenho quase certeza, que a alusão histórica ela é a estratégia argumentativa mais importante, uma das mais importantes. Tá? Por quê? Quando eu falo de alusão histórica, eu falo de uma coisa extremamente importante, que é a linearidade causal. Quando a temática do Enem, quando o tema ele é elaborado sobre uma problemática social. Isso segue a história dos temas das redações do Enem. Tá? Então é um fato, é um fator, é um problema, é uma problemática social em que eu preciso construir argumentos e defender esses argumentos e criar um projeto de intervenção para esse problema, que está no presente. Então eu tenho o presente, tá? Eu preciso criar intervenção. Essas intervenções que eu criarei vão ser pautadas no futuro. Então eu tenho um presente, tenho um futuro, falta o passado. É aí que entra a alusão histórica. Para fazer o quê? Para completar essa linearidade causal. Para deixar o meu texto, para fazer com que o corretor, quando veja o meu texto, ele olhe, ele entenda que eu sei que essa temática teve problemáticas no passado. É uma somatória, é uma soma de fatores, tá? Para chegarem nessa problemática presente, tá? Que vocês irão escrever. E lá na intervenção, lá no processo de conclusão, eu vou falar sobre fazer intervenções para o futuro. Então tudo isso traz uma linearidade causal e que vai ali da coesão e coerência e que deixa o seu texto extremamente fortificado. Porque quando a gente utiliza a alusão histórica, a gente também vai beber de outra fonte, a gente vai na história. A história ela está ligada, a história ela se liga com várias outras áreas. História e literatura, história e geografia, história e sociologia e antropologia e filosofia. A história ela está meio que presente em tudo, não é? Porque ela é comprovável, de certa forma. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma alusão histórica, de como vocês podem utilizar a alusão histórica. Porque, como eu falei para vocês, é uma receita de bolo, a redação do Enem. Tá? As estratégias argumentativas entram para fortificar essa receita de bolo. Então, quando eu vou utilizar uma alusão histórica, por exemplo, eu vou falar sobre consumo, meio ambiente, tecnologia, direito do trabalhador ou coisas do tipo.
O que é que eu posso falar na história? Sobre a Revolução Industrial, correto? Então eu posso ir lá na Revolução, beber da fonte da Revolução Industrial, para poder fortificar os meus argumentos, até mesmo colocar uma estratégia de argumento, essa alusão histórica na introdução ou no desenvolvimento, tá? Então, professor, a temática é meio ambiente. Eu vou falar sobre as indústrias, vou falar sobre a poluição, então eu vou lá na Revolução Industrial. A tecnologia, posso beber também na Revolução Industrial. Então, existem alusões históricas que, não importa o tema, eu posso utilizar. A Revolução Industrial é uma delas, tá? Quer ver outra alusão histórica que serve também para muita coisa? Quando a gente vai falar sobre a Grécia, tá? Ou sobre a Roma, essas civilizações antigas, quando a gente fala sobre Grécia, a gente fala sobre política, tá? A gente fala sobre o berço das coisas da ciência e por aí vai. Então, mais uma vez, eu estou bebendo de uma fonte histórica, tá? Eu estou fazendo uma alusão histórica sobre algo, certo? Outra coisa, quando eu vou falar sobre desemprego, se o tema for lá, desemprego, fome, miséria, distribuição de renda, má distribuição de renda, tá? Consumismo também, eu vou onde? O que é que eu posso falar? Sobre a Grande Depressão, a gente fala sobre, a gente vai lá em 1929, não é? Sobre a recessão. Então, e sobre as consequências disso, as consequências da recessão, as consequências da crise de 1929, da Grande Depressão, hoje em dia. Então, quando eu trabalho com essas relações, transformando a linearidade causal no meu texto, eu deixo o meu projeto textual extremamente forte, completo. Por quê? Porque ele fugiu do senso comum. Eu estou trabalhando outras áreas do conhecimento. Tá? Então, nós iremos, ao longo do curso, e obviamente quando nós formos aprofundar as estratégias argumentativas, nós iremos mostrar esses exemplos e como deve ser feito cada estratégia argumentativa, como eu devo encaixar as estratégias argumentativas, onde eu posso encaixar, qual estratégia argumentativa usar, quais alusões históricas eu posso utilizar para qualquer tema que apareça. Tá? Então, professor, mais uma vez você fala e reitera sobre a receita do bolo. Sim, é uma receita de bolo complexa e fácil ao mesmo tempo, é o paradoxo. Por quê? Porque eu tenho esses mecanismos que irão nos ajudar a tornar essa receita de bolo, que por mais complexa que pareça, seja fácil, se torne fácil. Então, é necessário, sim, você saber as estratégias argumentativas e para além do uso das estratégias argumentativas, você ter um conhecimento de mundo específico, para que sua redação aumente a nota. Eu preciso argumentar, eu preciso transformar a minha redação, tá, em um berço de conhecimento. Eu não posso me pautar ao senso comum. Eu preciso mostrar ao corretor sobre o que eu sei. Eu preciso mostrar ao corretor que eu estudei, que eu tive um ensino médio onde eu consegui aprender determinados assuntos que me fizeram escrever uma redação pautada em vários conhecimentos. Tá? Então, essa é uma das competências uma das principais competências, na verdade, que a redação do Enem cobra, é saber se realmente você sabe sobre essas áreas de conhecimento, até porque a redação do Enem, ela é o quê? Ela é uma redação interdisciplinar. Não só a redação do Enem, a prova do Enem ela é uma prova interdisciplinar. Certo? Então, as outras 3 estratégias argumentativas a gente deixa para outra aula, em que nós iremos falar sobre os fatos comprováveis e mais outras estratégias argumentativas para fortalecer aí a sua argumentação e sua escrita. Tá bom? Eu sou o professor Thiago Lima. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido basicamente o básico das estratégias argumentativas para depois a gente aprofundar. Certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.